Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o livro da Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios. É um livro não muito famoso da Hannah Arendt, talvez um dos livros menos conhecidos dela, e que foi editado aqui no Brasil pela Companhia das Letras via a Companhia de Bolso. Então é esse livrinho pequenininho aqui, fininho, não tão fininho assim, tem umas 300 páginas, e onde nós temos uma Hannah Arendt um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Nos livros mais famosos dela, Origens do Totalitarismo, Sobre a Revolução, Crises da República, Eichmann em Jerusalém, nós temos ali uma pensadora que se propõe a discutir temas de teoria e filosofia política. E aqui nesse Homens em Tempos Sombrios, o que eu trouxe, por que eu trouxe esse livro e por que eu acho que ele é interessante? Porque nesse livro ela vai dar alguns depoimentos bem pessoais e de cunho às vezes até sentimental sobre algumas pessoas que ela conheceu ao longo da vida, sobre esses homens que viveram em seu tempo sombrio e que, sob certo aspecto, foram uma luz nesses tempos de trevas. Então, cada um dos capítulos, na verdade, são ensaios dedicados a cada uma dessas pessoas que ela conheceu ou que ela não conheceu, mas que ela admirava muito por algum motivo. Então aqui nós temos, e eu vou enumerar rapidamente as pessoas sobre as quais ela fala, porque eu acho que é interessante, até para quem não conhece o livro, poder eventualmente descobrir que aqui dentro tem alguma coisa que lhe seja útil por algum motivo. Então ela vai fazer ensaios sobre Rosa de Luxemburgo. Para quem não sabe, né, Rosa de Luxemburgo foi uma intelectual marxista da primeira metade do século XX, que escreveu bastante sobre filosofia política, ciência política e economia, e que teve uma influência bem forte no pensamento da Hannah Arendt, pelo menos no primeiro pensamento dela, quando ela escreve As Origens do Totalitarismo lá em 1951. Nós temos ali, especialmente na primeira parte, aliás, na segunda parte, que é a parte onde ela fala sobre o imperialismo, nós temos ali noções bem fortes, conceitos bem claros que foram retirados da obra da Rosa de Luxemburgo. Então é uma intelectual que exerceu sobre ela uma certa influência. Depois, ao longo da vida, ela foi se afastando disso, mas que ela tem, por quem ela tem um carinho especial, um certo apreço. Depois disso, tem alguns, eu não vou enumerar na ordem, porque eu acho que alguns são mais relevantes, alguns são menos relevantes. Dos menos relevantes, talvez, entre muitas aspas, há aqui ensaios sobre Randall Jarrell, que foi o seu tradutor, o tradutor da Hannah Arendt. Então ela faz um pequeno ensaio sobre ele, sobre como era a sua relação com ele, sobre como ela gostava dele, sobre como eles conviviam. Há um ensaio também curto sobre o Papa João XXIII e sobre o seu papado, enfim, sobre o que ele representou dentro da Igreja Católica. Há dois ensaios bem consistentes sobre Karl Jaspers. Karl Jaspers foi um grande filósofo do século XX, orientador de Hannah Arendt na sua tese de doutorado, né? Ela tem uma tese de doutorado sobre o conceito de amor em Santo Agostinho, que é publicado em livro, também tem uma tradução aqui no Brasil. Também há um ensaio falando já da sua vida, já que estou falando da sua vida íntima. Há um ensaio escrito por ela quando Martin Heidegger fez 80 anos, né? Martin Heidegger, um colosso da filosofia da primeira metade do século XX, filósofo muito importante, autor alemão, cujo nome está sempre envolto em alguma polêmica sobre seu apoio ao regime nazista, e que teve um relacionamento com a Hannah Arendt e foi talvez a grande influência que ela teve no começo da sua vida enquanto universitária. Então há esse ensaio quando Heidegger fez 80 anos que ela escreveu. Além disso, há ensaios sobre literatos, né? Dos literatos há um ensaio sobre Isaac Dinesen, romancista que escreveu o livro Out of Africa, talvez seja um dos seus romances mais famosos, que também virou filme. Tem um filme bem interessante sobre esse livro, que é estrelado pela Meryl Streep. Temos Bertolt Brecht, grande dramaturgo alemão, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Então ela faz um ensaio sobre sua obra.
Há um ensaio também muito, muito interessante sobre Walter Benjamin. Walter Benjamin foi um grande filósofo, enfim, acho que até dispensa apresentações. No nosso vídeo sobre Charles Baudelaire, eu até comentei brevemente sobre um dos seus livros, que é um livro chamado Baudelaire e a Modernidade, mas Walter Benjamin realmente foi um intelectual invejável sob muitos aspectos, um sujeito muito inteligente, um sujeito muito culto, que escreveu muitos ensaios sobre temas variados, desde política, direito, ciências sociais, antropologia, passando por estética, por literatura. Então realmente é um sujeito de uma grande envergadura intelectual e que foi amigo de Hannah Arendt, um sujeito que ela realmente gostava muito. E por fim, mas não menos importante, e não é o último ensaio do livro, ela vai falar sobre Hermann Broch. Hermann Broch, que foi um grande romancista alemão, às vezes um pouco esquecido aqui no Brasil, talvez pouco mencionado. Eu vejo bastante o Rodrigo Gurgel falando sobre um livro dele, mas tirando isso ele não tem muita repercussão, assim, não é um autor, acaba sendo ofuscado, digamos assim, por outros grandes nomes da literatura alemã ao grande público, então o pessoal costuma falar de Thomas Mann e não acaba lembrando muito de Hermann Broch, né? Há um ensaio na História Concisa da Literatura Alemã, também do Otto Maria Carpo, muito, muito interessante sobre a obra do Broch. O Broch tem uma trilogia chamada Os Sonâmbulos, onde nessa trilogia ele analisa um pouco, analisa não, mas ele retrata nesses romances, digamos assim, um pouco do caldo cultural que existia na Europa ali naquele período de pré-Primeira Guerra e durante a Primeira Guerra. Mas além disso, e talvez além dessa trilogia, e talvez seja o seu romance mais famoso, é esse romance aqui, eu até deixei separado para poder mostrar, que é o romance A Morte de Virgílio. Nesse romance, o Broch vai fazer um romance histórico, né? E nesse romance ele vai tratar, então, dos últimos dias da vida desse grande artista que foi o poeta Virgílio, né? Autor da Eneida, enfim, bastante conhecido. E esse livro realmente é um feito na história da literatura. O próprio Thomas Mann diz, né, que A Morte de Virgílio está entre os maiores feitos da literatura alemã, mas que antes disso é um dos mais representativos trabalhos da sua época. Então, realmente é um livro, de fato, muito, muito contundente. E a Hannah Arendt, nos Homens em Tempos Sombrios, ela vai dizer, inclusive, que o Hermann Broch, e aí me permitam ler porque eu não tenho uma memória tão boa, ela diz o seguinte: Hermann Broch pertence à tradição de grandes romancistas do século XX que transformaram quase por completo uma das clássicas maneiras de se fazer arte do século XIX. E então, esse livro está aqui, Hermann Broch, A Morte de Virgílio. Até onde me consta, esse livro foi editado pela editora Bem Virá. E até onde me consta, ele está esgotado hoje em dia, não é tão simples assim de se encontrar, mas é um livro que vale bastante a pena e que é um autor sobre o qual Hannah Arendt dedica muitas páginas aqui no seu Homens em Tempos Sombrios. Então, para quem não conhece, para quem gosta desse tipo de literatura, assim, ensaios curtos, biográficos, maravilhosamente bem escritos, porque ela tem um estilo muito próprio, muito pessoal, eu recomendo que adquiram e que vale a pena, certamente irão gostar. Então, por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo, até mais, valeu!